E aí pessoal, vamos falar hoje sobre para-raios. Esses equipamentos são importantíssimos em subestações de alta tensão. Eles exercem um papel fundamental de proteção dentro da subestação. Então a gente vai ver aqui hoje qual é a função do para-raios, né? Alguns tipos construtivos, para que ele serve, onde ele é localizado, características importantes desse equipamento para que a gente entenda um pouco mais e saiba como aplicar isso dentro de um projeto de subestação de alta tensão, beleza? Então, bora lá. Vou começar falando aqui dos tipos de para-raios. Ao longo do tempo foram desenvolvidos vários tipos de para-raios que foram aplicados no setor elétrico. Hoje a gente já está bem padronizado, né? A gente já está bem consolidado em relação a esse tipo de equipamento, mas ao longo dos anos existiram vários tipos que foram sendo aplicados em redes, em subestações, foram sendo testados, né? Até que foram surgindo novas tecnologias, até que a gente chegou no que a gente tem hoje. Mas, primeiramente, o primeiro tipo de para-raios que a gente tem aqui é o centelhador. Existem basicamente esses quatro tipos, né? O centelhador é o primeiro deles. E o centelhador, ele ainda é utilizado hoje em dia, né, tanto em redes quanto em subestações, mas não como proteção principal, né, porque o para-raios em si, ele é um equipamento de proteção contra sobretensões. Né? O para-raios ele protege lá a subestação, protege o transformador, protege os equipamentos, as instalações de uma forma geral contra sobretensões. Então imagina, cai um raio lá na subestação. Um efeito do raio, né, dentro de uma subestação é a sobretensão. E aí para que essa sobretensão ela não seja agressiva ao equipamento, né, para que ela não destrua a isolação do equipamento, né, e cause um rompimento ali da isolação, um problema na subestação, é instalado o para-raios para isso. Então o centelhador ele é um tipo de para-raios que ele não tem resistores não lineares. O centelhador é basicamente dois pedaços de ferro, né? Você tem duas hastes separadas por uma distância X, né? Que depende do nível de tensão, né? do local de instalação, do tipo do centelhador que está sendo instalado. Então você tem basicamente ali duas hastes que são separadas por um meio isolante e essa distância que garante o isolamento entre as duas hastes. E aí se acontecer uma sobretensão, né, que essa sobretensão ela seja capaz de romper esse isolamento entre as hastes, aí o centelhador vai atuar, né, porque ela vai romper esse isolamento e aí vai acontecer uma descarga no centelhador que vai ser encaminhada ali para a malha de aterramento pelo cabo de aterramento. Né? O centelhador ele tem um lado que é conectado à linha, o outro lado é conectado ao aterramento, né? Assim como qualquer tipo de para-raios. Então, o centelhador ele é um tipo de para-raios que ele tem essa fragilidade por não ser construído com resistores não lineares, ele sofre a variação do ambiente, ele sofre a variação da umidade, da proximidade às orlas marítimas, enfim, ele sofre essas influências de intempéries que pode fazer com que eletricamente essa distância ela seja encurtada, né? Por exemplo, você tem uma distância ali que é instalado o centelhador de 30 centímetros, 40 centímetros entre as hastes. Quando aquele ambiente está úmido, quando está chovendo, eletricamente, nessa distância ela vai ser encurtada, porque a rigidez dielétrica desse meio ela vai diminuindo, né? Tem umidade, tem salinidade, tem poluição, tem poeira, tudo isso faz com que essa rigidez dielétrica vá diminuindo e eletricamente é como se essas hastes fossem encurtadas. E aí por isso que é muito comum que ocorram descargas em isoladores, descargas em centelhadores, em redes, em linhas, né? Quando está nesse período úmido, períodos de chuva, quando tem queimadas próximos a linhas de transmissão, isso acontece muito, né? E aí o centelhador ele acaba fazendo essa proteção, mas ele tem essa sensibilidade a influências externas. Já o para-raios a carboneto de silício, que é esse segundo aqui, ó, você tem aqui ó, a presença dos resistores não lineares, né? Sempre lembrando, resistores em para-raios são não lineares, né? Ele não tem aquela característica linear lá da lei de Ohm, V igual a RI, com aquela curva linear proporcional, tá? São resistores não lineares. E aí esses resistores não lineares, você tem uma série de resistores, e aí você tem a presença aqui de um cara que é um gap, que basicamente é esse centelhador aqui, ó, ele está dentro do para-raios também a carboneto de silício. Né? Por quê? Por conta da característica aqui do carboneto de silício, né? Do resistor não linear. Porque esse tipo de para-raios, a carboneto de silício, né? Esse material,
para baixas tensões, para baixas tensões, ele acaba tendo uma corrente de fuga muito elevada, que a gente vai ver no gráfico mais na frente, mas a corrente de fuga desse para-raios ela é muito elevada. E aí, por conta disso, é colocado um centelhador em série para interromper essa corrente de fuga, né? Para que não tenha essa corrente de fuga, porque senão você teria aqui, ó, um potencial aqui, ó, da linha, aqui o aterramento, e aí você teria, se aqui fosse fechado, um circuito fechado, e aí você tem uma corrente de fuga elevada, né? Isso passando por um resistor gera uma perda de energia, gera o aquecimento do equipamento, e aí você teria problemas muito cedo nesse para-raios, né? Ele não duraria nada aí instalado. E aí, por conta disso, foi introduzido um centelhador, né? Um pequeno centelhador, apenas para evitar, né? Para aumentar essa impedância aqui e evitar essas correntes de fuga. Só que esse tipo de para-raios ele foi instalado durante um certo tempo no sistema elétrico, mas ele apresentou bastante problemas, né? Por conta do centelhador, por conta do carboneto de silício, ele funcionou até que bem, porém ele acabou sendo substituído quando surgiram os novos para-raios. Mas ainda é possível encontrar para-raios a carboneto de silício. Atualmente, a gente não especifica mais, né? Em projetos de subestação, a gente vai ver que a gente só especifica esse cara aqui, ó, que é o para-raios a óxido de zinco, tá? O óxido de zinco, a gente vai falar mais sobre ele, mas ele tem características importantíssimas e melhores do que o carboneto de silício. Então, todo para-raios no sistema elétrico ele foi substituído, né? Você instalava ali para-raios a carboneto de silício e aí surgiu os para-raios a óxido de zinco, abandonou-se os para-raios de carboneto de silício. Ainda é possível encontrar, mas sempre que a gente instala para-raios hoje e já de uns anos para cá, a gente só instala para-raios a óxido de zinco. Um outro tipo de para-raios é o para-raios de gap ativo, que era basicamente um para-raios a carboneto de silício com alguns elementos a mais que fazia o para-raios atuar ativamente, mas é um para-raios que durou muito pouco, é um para-raios que foi pouco utilizado, que acabou apresentando muito problema e logo ele foi substituído por esse cara aqui, que é o para-raios a óxido de zinco. Então é muito importante, pessoal, a gente prestar atenção aqui, porque nem toda universidade, né, nem todo curso que a gente faz, ele se aprofunda muito na questão de equipamentos, e aí é muito comum a gente chegar lá no mercado de trabalho e não conseguir aplicar aquilo, não conseguir entender a subestação, não conseguir entender sobre o projeto, sobre como funciona o equipamento, e aí você tem dúvida na hora de colocar o para-raios ali no projeto, porque se você não sabe a função dele, como é que você vai instalar ele aqui, como é que você vai saber se precisa instalar um para-raios ali. Então é muito importante a gente prestar atenção aqui e entender o seu funcionamento. Então, quando surgiu o para-raios a óxido de zinco, ele praticamente derrubou todos os outros para trás aqui, ó, todo o centelhador, né, o centelhador virou um elemento secundário, né, o para-raios a carboneto de silício ele deixou de existir, para-raios de gap ativo também não é mais usado e passou-se a usar somente o para-raios a óxido de zinco. Porque diferentemente dos outros para-raios, ele não tem, por exemplo, a presença do centelhador, porque o elemento resistivo dele, né, o óxido de zinco, ele é um elemento que as suas características elétricas são muito interessantes. Então, por si só, o para-raios ele consegue ser formado somente, né, por uma série de pastilhas de óxido de zinco, não precisa do centelhador. Isso acaba sendo um benefício para o para-raios, porque não existe aí a presença da corrente subsequente, que a gente também vai falar mais na frente. Então esse para-raios a óxido de zinco, ele é formado por uma série de componentes, tá? O para-raios é um dos equipamentos mais simples que a gente tem na subestação do ponto de vista construtivo. Ele é um equipamento pequeno, ele é um equipamento compacto, leve, de fácil instalação, tá? Então basicamente ele não tem tantos acessórios ali, ele não tem muito o que fazer, né? Então é um equipamento simples. O importante dele, né? O mais importante do ponto de vista de projeto são realmente as características elétricas, porque construtivamente não tem muito o que fazer, ó. Ele tem aqui, ó, a vedação superior, nessa tampa aqui em cima, né, que fecha o para-raios. A vedação no para-raios é muito importante, né? A presença de umidade no interior desse equipamento compromete muito o estado dele. Então o equipamento ele precisa ter uma vedação bem legal aí, por isso que é feito o teste de estanqueidade no para-raios para evitar que aquela parte interna dele seja penetrada aí por umidade, poeira e qualquer elemento que possa comprometer os resistores não lineares. Você tem aí a presença do isolador polimérico,
né? Todo o para-raios que a gente tem hoje instalado é polimérico, né? Desde a média tensão, ali, rede de distribuição, subestações de média, subestações de alta tensão, extra alta tensão, qualquer nível de tensão, o para-raios é polimérico. Isso porque o isolador polimérico, ele é um isolador que é bastante leve, ele é um isolador que tem um bom desempenho às influências externas, ele é um isolador que ele é de certa forma imune a ataques de vandalismo, né? Aquele pessoal que joga pedra nos isoladores, destruir isoladores. Era muito comum isso em isoladores de vidro, de porcelana. E o isolador polimérico, né, por ele ter essa característica plástica, então ele acaba sendo imune a isso. É muito interessante. Para instalar também é ótimo, porque como ele é muito leve, então fica muito fácil de instalar, né? Ele tem ali um tubo de fibra de vidro aqui no meio, para comportar aqui a presença dos isoladores. Esse tubo que é envolvido aqui pelo isolador polimérico, né? O isolador polimérico é uma camada externa, e internamente você tem esse tubo de vidro. Aqui em cima é o terminal de linha de alta tensão, então é onde você vai pingar o cabo lá da alta tensão, né? Coloca um conector aqui, ó, e aí você consegue conectar o para-raios à linha, né? Do outro lado aqui, ó, você vai ter um terminal de aterramento, tá? Aqui você tem uma mola de compressão superior, que é para compactar ali os resistores no interior do para-raios. Aqui você tem as pastilhas de óxido de zinco, né, dos resistores não lineares propriamente dito. Você tem uma outra mola aqui embaixo e um dispositivo de alívio de pressão. Então, pessoal, veja que esse equipamento ele é muito simples, né, na sua característica construtiva. A gente trouxe aqui, existem até mais alguns elementos, né, no para-raios, mas os principais são esses aqui. A gente detalha mais isso lá no curso de projetos de subestações de alta tensão, né? A nossa próxima turma vai abrir aí no mês de outubro. Então lá a gente tem uma aula exclusiva sobre para-raios, onde a gente detalha os aspectos construtivos, características elétricas, dimensionamento, né? Tudo relacionado a para-raios. A gente fala lá no curso e dá toda a base para que o projetista consiga aí aplicar esses equipamentos lá no seu projeto de subestação de alta tensão. Tá, e como é o funcionamento do para-raios? Como a gente falou, ele protege equipamentos, instalações contra sobretensões. Então o para-raios ele fica ali, ó, instalado na subestação, tá? Ele vai ficar ali, né? Tá aqui, ó, por exemplo, aqui é um transformador, tá? Só para dar um exemplo. Aqui você tem o para-raios protegendo esse transformador. Como é que ele funciona? Imagina que o sistema está funcionando corretamente, tá? Por exemplo, sistema 230 kV, né? A tensão tá lá, ok, 230 kV, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de sobretensão. Então, o para-raios, né? Ele fica ali, ó, né? Você tem ele instalado ali, os resistores estão aqui dentro. É como se ele tivesse uma chave ali no interior dele, né? E aí ele fica com essa chave aberta, né? Então a tensão nominal, para-raios foi bem dimensionado, ele está ok, tensão ok do sistema, então o para-raios é uma chave aberta. Então toda a tensão que chega, a corrente que vem aqui do sistema, ela passa, ela entra no transformador, ela sai pelo secundário, vai para o outro lado, né? O 13.8, o 69, enfim. Ela vai para o outro lado sem nenhum problema, né? A corrente que vem, ela passa aqui, a tensão ela chega também tranquilamente, 230 no transformador. O para-raios é como se ele não existisse, é uma chave aberta, então ele está ali só monitorando, ele não influencia em nada no sistema. Isso quando a tensão de surto, né, a tensão do sistema é menor do que a tensão do para-raios, né? O para-raios está bem especificado, bem dimensionado, então tá ok. Porém, quando essa tensão do sistema, né, que a gente chamou aqui de tensão de surto, ela é superior à tensão do para-raios, né, que ele foi especificado para atuar, né, quando acontece uma sobretensão, então é como se essa chave interna do para-raios ela fechasse, né, e aí, ó, você passa a ter um elemento conduzindo corrente. Ó. Se isso aqui está fechado, isso aqui vira um novo caminho desse circuito para a corrente passar. Ó. Então você tem uma corrente que vem por aqui, ó, aqui você tem um nó, né, uma parte vem para cá naturalmente, mas a outra parte, ó, ela vem para o para-raios e isso aqui vai para a malha de aterramento. Então a sobretensão do sistema, quando ela vem aqui, ó, a tensão de surto, né, quando é uma sobretensão, ela vem no sistema, só que quando ela encontra o para-raios ele drena essa sobretensão para a terra, tá? Então uma parte dessa onda aqui, ela passa pelo para-raios e vai para a malha de aterramento, que é a parte referente à sobretensão, e ele deixa passar para cá somente uma parcela
dessa sobretensão. Então, a que vem para o transformador, né, a sobretensão que vem para o transformador é uma sobretensão muito inferior à que vem do sistema, porque o para-raios ele drena a maioria dessa sobretensão e ele deixa passar somente uma parcela. Essa parcela é uma parcela que é suportável pelo transformador, né, porque o transformador ele tem uma coisa que é chamada TSNIA, né, que é a tensão suportável nominal de impulso atmosférico. Então esse valor de sobretensão é o que o transformador vai suportar. Então o que o para-raios vai deixar passar para ele, né, chegar nesse transformador, é uma parcela que é inferior à TSNIA do transformador, né, a tensão suportável nominal de impulso atmosférico do transformador. Então a isolação do transformador ela suporta ali tranquilamente, né, desde que o para-raio atue corretamente. Então o para-raios é como se ele fosse um segurança, tá? Um segurança de boate, por exemplo. Ele está lá na porta, ele fica lá na porta, vai chegando as pessoas chegando normal, com seu ingresso, tranquilo, e ele deixa passar, que é a condição de regime permanente, sem sobretensão no sistema, nada excessivo, e ele deixa passar, ele deixa passar, ele deixa passar, ele não atua. Mas quando chega um momento que acontece uma sobretensão, né, que é aquela pessoa que se excede, aquela pessoa que chega perturbando, fazendo barulho, que vai estragar a festa, o segurança barra, né? O segurança não deixa entrar. E é o que o para-raio faz. Quando acontece uma sobretensão, uma tensão que excede a tensão nominal, né? Isso é o conceito de sobretensão, né? Quando ela excede a tensão nominal do sistema, então o para-raios ele vai barrar, ele não vai deixar ela entrar, né? Ele vai segurar a maior parte e ele vai deixar entrar aqui, ó, apenas uma parcela, né, de tensão que não vai causar problemas no transformador, né, no TC, enfim, lá na subestação, né, e desde que o para-raio esteja bem dimensionado, né, desde que as características elétricas dele estejam de acordo com aqueles equipamentos, né, aquelas instalações ali que estão sendo protegidas. Então, falando de características elétricas, eu queria voltar um pouco do que eu falei sobre o óxido de zinco e o carboneto de silício. Esse gráfico aqui é um gráfico que ilustra bem, né, a característica do carboneto de silício e a característica do óxido de zinco. Veja que o óxido de zinco é um elemento que a não linearidade dele ela é muito maior do que o carboneto de silício. Se a gente analisa esse gráfico aqui, ó, de tensão no eixo da ordenada e corrente no eixo da abscissa, a gente vê que quanto maior a corrente, né, naturalmente maior vai ser o valor da tensão. Mas se a gente pega uma tensão mais baixa, né, uma tensão aqui, ó, trazendo um pouco mais para baixo aqui, ó, pegar aqui, por exemplo, 20 kV, né, se a gente traz para cá, a gente vê que a corrente aqui, ó, do carboneto de silício, né, do elemento ao carboneto de silício, a corrente de fuga, ela é de cerca de quase 1 ampere, né? Ela está aqui em 0,5 amperes, né, por aqui assim. Isso para uma tensão de 20 kV, enquanto que para a tensão aqui no elemento a carboneto no elemento a óxido de zinco, ela não existe essa corrente de fuga, tá? Não tem o valor de corrente de fuga. Se a gente pega uma tensão um pouco mais elevada também, por exemplo, aqui o 40 kV, a gente vê que a corrente que passa pelo resistor a carboneto de silício, ela é de cerca de 1 ampere, tá? Se você olhar aqui, o óxido de zinco, ela é de cerca aqui, né, para essa temperatura de 0,00010 a menos 7. Tá? Então a corrente irrisória se você compara ao carboneto de silício. E quando a tensão vai se elevando, a corrente de descarga e a corrente de fuga aqui no elemento a carboneto de silício, ela é bem superior do que ao óxido de zinco. Então é por isso que o carboneto de silício ele precisa ter aquele centelhador, que é para não ficar passando corrente o tempo todo ali pelo para-raios. Tá? Isso é muito danoso ao para-raios. Então essa característica, né, elétrica aí do carboneto de silício e do óxido de zinco mostra que o para-raios a óxido de zinco é muito superior e é por isso que ele foi substituindo aí ao longo do tempo o para-raios a carboneto de silício, né, que caiu em desuso. Hoje a gente só especifica, tá? Anote isso aí, a gente só especifica para-raios a óxido de zinco. Então se você pegar uma especificação, né, num projeto, o cara especificando para-raios a carboneto de silício, cara, reprova direto, tá? Se você estiver analisando isso, reprova direto porque não é mais utilizado. Algumas outras características elétricas importantes aí é a tensão nominal do para-raios, né? A tensão nominal, aquela tensão que a gente precisa especificar ali o para-raios em relação à tensão nominal do sistema, tá?
Então, isso é uma característica, né? Todo equipamento a gente tem que especificar a tensão nominal. A corrente de descarga também é um elemento importante no para-raios, né? São duas características aí importantes que é no para-raios, que é a tensão e corrente, né? Tensão em relação à suportabilidade dele no sistema, em relação à atuação dele, e corrente muito por conta da suportabilidade. Porque quando o para-raios atua, o que passa nele é uma sobrecorrente, né? Uma corrente elevada que a gente chama de corrente de descarga, tá? Então, uma dica aí rápida, para para-raios de média e alta tensão, a gente considera uma corrente de descarga de 10 kA. Já para para-raios de extra alta tensão, que são basicamente aqueles para-raios instalados na rede básica, são para-raios de 20 kA, tá? Uma dica rápida aí para você considerar nos seus projetos. E sempre que passa uma corrente de descarga, tem também uma tensão residual, né? Que é aquela tensão que vai ficar ali nos terminais do para-raios. Então, se você pega aí uma instalação com para-raios e uma instalação sem para-raios, é possível ver que a tensão que passa ali no momento da sobretensão, aquela tensão que chega lá no transformador, ela é uma tensão bem inferior em amplitude em relação à instalação sem para-raios, né? Porque se não tiver o para-raios, a sobretensão ela vai entrar com tudo ali na subestação. Quando tem o para-raios, né, que é aquele segurança que a gente falou, ele não vai deixar a sobretensão entrar. O que ele vai deixar entrar é somente uma parcela ali que não vai ser danosa ao equipamento, né? É assim que ele consegue proteger o equipamento. Então, pessoal, essa diferença aqui de amplitude entre uma instalação com para-raios e sem para-raios, né? Isso é o que mostra a importância da instalação desse equipamento, né, na proteção do transformador, na proteção da subestação. E em termos de localização, né, onde é que eu coloco um para-raios? Basicamente, quando a gente fala em subestações de alta tensão, tá, a gente coloca ali na entrada da linha, né, então você tem uma linha que chega lá na subestação, geralmente ali o primeiro equipamento que essa linha vai encontrar quando passar o muro da subestação é o para-raios, né? Porque o para-raios ele precisa proteger a subestação de descargas que possam acontecer na linha de transmissão, sobretensões que possam adentrar a subestação ali por conta de raios que caem na linha. Então ele precisa proteger todos os equipamentos que estão ali no interior e também geralmente próximo ao transformador, né? Porque o transformador é o equipamento talvez mais importante, né, da subestação, é muito caro também, o tempo de entrega de um transformador é muito elevado, então se o transformador queima por conta de uma sobretensão, para substituir pode acontecer de um tempo muito elevado, né, um tempo muito grande, e aí seria muito danoso aquela instalação, né, e também dependendo aí do ponto de onde a gente esteja falando da instalação, talvez até para o sistema elétrico, tá? Então o transformador geralmente ele é protegido por para-raios também para evitar qualquer problema por conta de sobretensões. Mas de nada adianta você saber onde posicionar o para-raios se não souber dimensionar corretamente, tá? É como o SPDA em um prédio, né? Existe um jargão aí no setor elétrico, né, na engenharia elétrica, que diz que é preferível não ter um SPDA do que ter um SPDA mal feito, né, do que ter um SPDA com problemas, tá? Você pode ter um problema ainda maior, assim como para-raios em subestações. Um para-raios mal dimensionado, ele também pode ser um problema ainda maior, né? Ao invés de você resolver um problema, né, que seria as sobretensões, você pode ter ali dois problemas. Porque você não protege o transformador e você tem um para-raios mal dimensionado, é um ponto de falha, é um ponto de descontinuidade do sistema, é um ponto de pode acontecer um incêndio, dependendo aí do quão equivocado é esse dimensionamento, você pode ter um problema muito sério aí se não dimensionar corretamente. É por isso que lá no treinamento, né, de projetos de subestações que eu já falei aqui, a gente tem uma aula exclusiva sobre isso, onde a gente ensina a dimensionar o para-raios, onde a gente explora um pouco mais a questão da localização do para-raios, onde a gente explora mais as características elétricas, características construtivas, isso para que você tenha segurança na hora de pegar ali um projeto de subestação de alta tensão e você consiga dimensionar corretamente, né? Você consiga especificar corretamente, né? Você não esqueça de especificar uma característica importante, porque aqui a gente falou das características principais, né? Características elétricas, mas existem outras ainda que precisam ser ajustadas e consideradas lá na especificação. Então, já fica o aviso aqui, a gente deve estar abrindo a nossa próxima turma no final do mês de outubro, tá? Então, se você tem interesse,
aprender a fazer projetos de subestações de alta tensão, se você quer trabalhar nessa área, tá? E mesmo para quem até não quer fazer projeto, mas que quer entrar nesse universo de subestações, é um treinamento importante porque a gente fala de equipamento, a gente fala do setor elétrico, a gente fala dos arranjos de subestações, questões operativas, então é uma coisa muito interessante, tá? Mas nosso foco, claro, é na parte de projetos de subestações de alta tensão, beleza, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se não tiver nenhuma dúvida, só segue aí, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos aí que querem aprender mais sobre subestações, para-raios, sistemas de alta tensão, proteção de sistemas elétricos, porque tudo isso você encontra aqui no nosso canal, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.